Seja muito bem-vindo ao canal Ecos da Palavra. Que a paz do Senhor esteja com você. Reserve estes próximos minutos para aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus. Neste vídeo você acompanhará a leitura dos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 do livro de Provérbios, escritos principalmente pelo rei Salomão. Esses capítulos nos ensinam sobre justiça, honestidade, prudência, domínio das palavras, temor do Senhor, disciplina e o caminho da verdadeira sabedoria. Permita que cada versículo fortaleça a sua fé e ilumine as suas decisões. Agora, abra o seu coração e ouça atentamente a palavra do Senhor. Provérbios 11. A balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Quando vem a arrogância, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos corretos os guia, mas a perversidade dos enganadores os destruirá. Nenhum proveito terá a riqueza no dia da ira, mas a justiça livrará da morte. A justiça do íntegro endireitará seu caminho, mas o perverso cairá por sua perversidade. A justiça dos corretos os livrará, mas os transgressores serão presos em sua própria perversidade. Quando o homem mau morre, sua expectativa morre, e a esperança de seu poder perece. O justo é livrado da angústia, e o perverso vem em seu lugar. O hipócrita com a boca prejudica ao seu próximo, mas os justos por meio do conhecimento são livrados. No bem dos justos, a cidade se alegra muito, e quando os perversos perecem, há alegria. Pela bênção dos sinceros a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos ela se destrói. Aquele que não tem entendimento despreza a seu próximo, mas o homem bom entendedor se mantém calado. Aquele que conta fofocas revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre o assunto. Quando não há conselhos sábios, o povo cai, mas na abundância de bons conselheiros consiste o livramento. Certamente aquele que se tornar fiador de algum estranho passará por sofrimento, mas aquele que odeia firmar compromissos ficará seguro. A mulher graciosa guarda a honra, assim como os violentos guardam as riquezas. O homem bondoso faz bem à sua alma, mas o cruel atormenta sua própria carne. O perverso recebe falso pagamento, mas aquele que semeia justiça terá uma recompensa fiel. Assim como a justiça leva para a vida, assim também aquele que segue o mal é levado para a sua própria morte. O Senhor abomina os perversos de coração, porém ele se agrada dos que caminham com sinceridade. Com certeza o mal não será absolvido, mas a semente dos justos escapará livre. A mulher bela mas sem discrição é como uma joia no focinho de uma porca. O desejo dos justos é somente para o bem, mas a esperança dos perversos é a fúria. Um dá generosamente, e tem cada vez mais, e outro retém mais do que é justo, e empobrece. A alma generosa prosperará, e aquele que sacia os outros também será saciado. O povo amaldiçoa ao que retém o trigo, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que o vende. Aquele que com empenho busca o bem, busca favor, porém o que procura o mal, sobre ele isso lhe virá. Aquele que confia em suas riquezas cairá, mas os justos brotarão como a folhagem. Aquele que perturba sua própria casa herdará vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é uma árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ora, se o justo recebe seu pagamento na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Provérbios 12. Aquele que ama a correção ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é um bruto. O homem de bem ganha o favor do Senhor, mas ao homem de pensamentos perversos, ele o condenará. O homem não prevalecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a causadora de vergonha é como uma podridão em seus ossos. Os pensamentos dos justos são de bom juízo, mas os conselhos dos perversos são enganosos. As palavras dos perversos são para espreitar o derramamento de sangue de inocentes, mas a boca dos corretos os livrará. Os perversos serão transtornados, e não existirão mais, porém a casa dos justos permanecerá. Cada um será elogiado conforme seu entendimento, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estima pouco a si mesmo, mas tem quem o sirva, do que aquele que elogia em si mesmo, mas nem sequer tem pão. O justo dá atenção à vida de seus animais, mas até as misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra sua terra se saciará de pão, mas o que segue coisas inúteis tem falta de juízo. O perverso deseja armadilhas malignas, porém a raiz dos justos produzirá seu fruto. O perverso é capturado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se sacia do bem pelo fruto de sua própria boca.
e a recompensa das mãos do homem lhe será entregue de volta. O caminho do tolo é correto aos seus próprios olhos, mas aquele que ouve o bom conselho é sábio. A ira do tolo é conhecida no mesmo dia, mas o prudente ignora o insulto. Aquele que fala a verdade conta a justiça, porém a testemunha falsa conta o engano. Há alguns que falam palavras como que golpes de espada, porém a língua dos sábios é como um remédio. O lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua da falsidade dura por apenas um momento. Há engano no coração dos que tramam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma adversidade sobrevirá aos justos, mas os perversos se encherão de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas dos que falam a verdade são seu prazer. O homem prudente é discreto em conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a loucura. A mão dos que trabalham com empenho dominará, e os preguiçosos se tornarão escravos. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo age cuidadosamente para com seu próximo, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assa aquilo que caçou, mas a riqueza de quem trabalha com empenho lhe é preciosa. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho de seu percurso não há morte. Provérbios 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o zombador não escuta a repreensão. Cada um comerá do bem pelo fruto de sua boca, mas a alma dos infiéis deseja a violência. Quem toma cuidado com sua boca preserva sua alma, mas aquele que abre muito seus lábios será arruinado. A alma do preguiçoso deseja, mas nada consegue, porém a alma dos que trabalham com empenho prosperará. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o perverso age de forma repugnante e vergonhosa. A justiça guarda aquele que tem um caminho íntegro, mas a perversidade transtornará o pecador. Há alguns que fingem ser ricos, mesmo nada tendo, e outros que fingem ser pobres, mesmo tendo muitos bens. O resgate da vida de cada um são suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos se alegra, mas a lâmpada dos perversos se apagará. A arrogância só produz brigas, mas com os que aceitam conselhos está a sabedoria. A riqueza ganha sem esforço será perdida, mas aquele que a obtém pelas próprias mãos terá cada vez mais. A esperança que demora enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é como uma árvore de vida. Quem despreza a boa palavra perecerá, mas aquele que teme ao mandamento será recompensado. A doutrina do sábio é manancial de vida, para se desviar das ciladas da morte. O bom entendimento alcança o favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua loucura. O mensageiro perverso cai no mal, mas o representante fiel é como um remédio. Haverá pobreza e vergonha ao que rejeita a correção, mas aquele que atende à repreensão será honrado. O desejo realizado agrada a alma, mas os tolos abominam se afastar do mal. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas aquele que acompanha os tolos sofrerá. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem de bem deixará herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador está reservada para o justo. A lavoura dos pobres gera muita comida, mas há alguns que se destroem por falta de juízo. Aquele que retém sua vara odeia a seu filho, porém aquele que o ama, desde cedo o castiga. O justo come até sua alma estar saciada, mas o ventre dos perversos passará por necessidade. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, porém a tola a derruba com suas mãos. Aquele que anda corretamente teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da arrogância, porém os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há uma colheita abundante. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa declara mentiras. O zombador busca sabedoria, mas não acha nenhuma, mas o conhecimento é fácil para o prudente. Afasta-te do homem tolo, porque nele não encontrarás lábios inteligentes. A sabedoria do prudente é entender seu caminho, mas a loucura dos tolos é engano. Os tolos zombam da culpa, mas entre os corretos está o favor. O coração conhece sua própria amargura, e o estranho não pode partilhar sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos corretos florescerá. Há um caminho que parece correto para o homem, porém o fim dele são caminhos de morte. Até no riso o coração terá dor, e o fim da alegria é a tristeza. Quem se desvia de coração será cheio de seus próprios caminhos, porém o homem de bem será recompensado pelos seus. O ingênuo crê em toda palavra, mas o prudente pensa cuidadosamente sobre seus passos. O sábio teme e se afasta do mal,
porém o tolo se precipita e se acha seguro. Quem se ira rapidamente faz loucuras, e o homem de maus pensamentos será odiado. Os ingênuos herdarão a tolice, mas os prudentes serão coroados com o conhecimento. Os maus se inclinarão perante a face dos bons, e os perversos diante das portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza a seu próximo peca, mas aquele que demonstra misericórdia aos humildes é bem-aventurado. Por acaso não andam errados os que tramam o mal, mas há bondade e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho cansativo há proveito, mas o falar dos lábios só leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a loucura dos tolos é loucura. A testemunha verdadeira livra almas, mas aquele que declara mentiras é enganador. No temor ao Senhor há forte confiança, e será refúgio para seus filhos. O temor ao Senhor é manancial de vida, para se desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas a falta de gente é a ruína do príncipe. Quem demora para se irar tem muito entendimento, mas aquele de espírito impetuoso exalta a loucura. O coração em paz é vida para o corpo, mas a inveja é como podridão nos ossos. Quem oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas aquele que mostra compaixão ao necessitado honra. Por sua malícia, o perverso é excluído, porém o justo até em sua morte mantém a confiança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas ela será conhecida até entre os tolos. A justiça exalta a nação, mas o pecado é a desgraça dos povos. O rei se agrada do seu servo prudente, porém ele mostrará seu furor ao causador de vergonha. Provérbios 15. A resposta suave desvia o furor, mas a palavra pesada faz a ira aumentar. A língua dos sábios faz bom uso da sabedoria, mas a boca dos tolos derrama loucura. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Uma língua sã é árvore de vida, mas a perversidade nela faz o espírito em pedaços. O tolo despreza a correção de seu pai, mas aquele que presta atenção à repreensão age com prudência. Na casa dos justos há um grande tesouro, mas na renda do perverso há perturbação. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não age assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos justos é seu agrado. Abominável ao Senhor é o caminho do perverso, porém ele ama ao que segue a justiça. A correção é ruim para aquele que deixa o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O zombador não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre anima o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração prudente buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimentará de loucura. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é como um banquete contínuo. Melhor é o pouco tendo o temor ao Senhor, do que um grande tesouro tendo em si inquietação. Melhor é a comida de hortaliças tendo amor, do que a de boi cevado tendo em si ódio. O homem que fica irritado facilmente gera brigas, mas aquele que demora para se irar apaziguará o confronto. O caminho do preguiçoso é como uma cerca de espinhos, mas a vereda dos corretos é bem aplanada. O filho sábio alegra ao pai, mas o homem tolo despreza a sua mãe. A loucura é alegria para aquele que tem falta de prudência, mas o homem de bom entendimento andará corretamente. Os planos fracassam quando não há bom conselho, mas com a abundância de conselheiros eles se confirmam. O homem se alegra com a resposta de sua boca, e como é boa a palavra a seu devido tempo. O caminho da vida leva o prudente para cima, para que se desvie do mundo dos mortos, que está abaixo. O Senhor destruirá a casa dos arrogantes, mas confirmará os limites do terreno da viúva. Os pensamentos do mal são abomináveis ao Senhor, mas ele se agrada das palavras dos puros. Quem pratica a ganância perturba sua própria casa, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem naquilo que vai responder, mas a boca dos perversos derrama maldades em abundância. Longe está o Senhor dos perversos, mas ele escuta a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida habitarão entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua própria alma, mas aquele que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor ao Senhor corrige sabiamente, e antes da honra vem a humildade. Chegamos ao final da leitura dos capítulos 11 ao 15 do livro de Provérbios. Que a palavra de Deus permaneça em seu coração e produza frutos em sua vida. Se esta leitura edificou você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal Ecos da Palavra e compartilhe este vídeo com alguém que também deseja crescer na sabedoria do Senhor.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus caminhos. Até a próxima leitura da Palavra de Deus.